E se você acorda com sede da palavra dele, você mergulha na palavra dele, você dorme com a palavra dele, você renova sua mente, você se torna aquele que te criou, a imagem e semelhança. E aí quando vem uma pessoa te colocar para baixo, ou quando você se olha no espelho e vem aquele pensamento falando, você tá gorda, você tá isso, você tá aquilo, você fala assim, eu tenho uma amiga minha de infância que um dia ela me ligou e falou assim, quando você acha que Jesus te escolheu para ser pastora? Foi quando você estava no carnaval do Salvador comigo? Eu falei, pode ser. Eu estava lá totalmente perdida. Imagina se alguém olhasse eu lá e julgasse, fizesse lives falando mal. Nós estamos precisando, Caio, eu sinto muito assim no meu coração, de cristãos que têm o verdadeiro coração de Cristo e que vão aonde os outros cristãos não estão indo. Cristãos que eu chamo de ataque, não de ofensa. Não que tem medo. Não que tem medo do demônio, tem medo de portal em show aberto, tem medo, vai lá e fecha, você tem autoridade em nome de Jesus. Vai com alegria. Nós estamos precisando de verdadeiros evangelistas e nesse sentido eu quero te parabenizar, porque você, com 4 anos de conversão, você está fazendo um dos grandes evangelismos no Brasil. E eu estou falando isso de coração. Você está sendo usada por Jesus para trazer vozes que jamais seriam ouvidas. E é isso que é o nosso Jesus, é a graça de Deus. A gente estava conversando aqui, falando dos nossos sonhos, nossas inseguranças. Nós somos imperfeitas, eu falo, Deus... uma mulher falou assim, nossa, você é pastora? Eu não acredito, porque eu vi você fazendo isso, sei lá o que eu estava fazendo. Eu falei para ela, é verdade, eu sou doida, eu não sei porque eu sou pastora. É pela graça de Deus, eu não mereço. Eu não mereço estar nessa posição, você também não. Mas é a graça de Deus que nos encontra e que usa a gente na nossa fraqueza, na nossa dor. Então eu sinto que Deus está levantando evangelistas cada vez mais como você, sabe? Que vão a lugares que ninguém vai. Que vai, eu estou falando isso, eu sei que gente vai me criticar, mas que vai no show de uma Lady Gaga, de uma Beyoncé, e se tem portal aberto, vai lá e fecha com uma palavra, Jesus Cristo. Porque nós estamos acima. Nós estamos acima, não somos nós, mas que vivemos, é Cristo que vive em nós. A gente tem que sair do caminho de Deus, deixar Ele nos usar e parar de criticar aqueles que estão trazendo o nome dEle para lugares que nunca chegariam. Porque eu trabalho como terapeuta, tenho a honra de trabalhar com mulheres no mundo inteiro, Estados Unidos, e trabalhei e ainda trabalho com pastoras no Brasil, nos Estados Unidos, e eu sei que muitas delas contam para mim que elas ficam presas ali. E Jesus chamando a gente para o mundo. Tem igrejas, como a gente falou de algumas, são muito evangelistas. Mas Jesus não falou, me receba, fica no mesmo lugar, anda com as mesmas pessoas, fica aqui dentro. Não, ele fala, vai, batiza pessoas em todas as nações, coloca a mão e cura. Eu vejo muitas igrejas criando consumidores, mas não verdadeiros discípulos de Cristo. Consumidor do novo... congresso de mulheres, consumidor do novo livro que o pastor vai lançar, consumidor, e cadê a igreja que está criando os verdadeiros seguidores de Cristo, que na hora que o seu filho está doente, você coloca a mão e você sabe a sua autoridade para curar, que você tem autoridade para expulsar um demônio, que você prega, que você tem the joy of the Lord, que são os o presente, o gift do Espírito, né? o dom do Espírito, que é a paz, que é a alegria, que é o amor. Cadê esses cristãos que não têm medo, que sabem a autoridade? Então, assim... eu nem sei, eu não estava pensando em falar isso, eu achei que eu vou receber algumas críticas sobre isso em relação à terapia, mas eu senti muito forte, assim, eu falo para várias pessoas, cá, eu tive um encontro com Cristo antes do cristianismo, e a voz dele é linda, a presença dele é suave, ele usa, eu sou uma pessoa completamente quebrada, eu me olho no espelho assim, eu falo, Jesus, você é doido, como é que você me levantou para ser pastora? Você sabe, eu tô na menopausa, amiga, imagina me escolher pastora na menopausa, eu esqueço, eu não lembro das coisas, eu começo a ficar com calor, eu não sei se é o Holy Spirit ou é o hormônio, eu não sei se é demônio ou se é hormônio ou se é o Espírito Santo, eu falo, Jesus, você me escolheu nesse momento da minha vida, que eu esqueço as coisas, mas esse é o nosso Deus, ele tem um senso de humor maravilhoso. Ele escolhe a Karina.
para trazer uma das grandes evangelistas do Brasil. Você chega aonde? Eu tenho muito carinho por você. Eu falei 100 antes de te conhecer e eu entrei e acompanho o seu trabalho. Eu falo, gente, olha quantas pessoas assistiram esse vídeo. Quantas às vezes a igreja toca todas essas pessoas. Mas Jesus está escolhendo você. Como está levantando novas pessoas Pro dentro da mundo, igreja. né? Falo que é loucura, né? Você gosta da palavra. Falam que porque ele escolhe as coisas loucas. Para confundir o sádio. Então... 1 Coríntios 1, 25, eu falo que é meu lema de vida dos versos. A loucura de Deus é mais sábia que a sabedoria humana. E as pessoas vão se incomodar. Vão se incomodar. Eu acredito que tem 2 gospels. Você pode ler a Bíblia com 2 lentes. Uma é a consciência da garra, a minha força. O outro é a consciência da graça. Eu não mereço fazer o que eu faço. Eu não mereço, nem você, mas eu recebo. Deus, eu era uma pessoa quando que eu falo isso com muito carinho pelas pessoas de Ministério de Libertação, mas eu fui escrava por uma mentalidade de garra, de achar que eu tinha que fazer. Então, eu vou fazer jejum, eu vou fazer oração, tudo bem você fazer para você cada vez mais ouvir a voz de Deus e estar na presença dele, mas não fazer para conseguir algo. Por quê? Porque não é pela sua força. E quanto mais fraca você é, mais a força de Deus se manifesta através de você. Então, eu lembro que eu fiquei nas mãos de pessoas queridas que falavam para mim, vamos orar mais, vamos jejuar mais, vamos, porque aí Deus vai. Eu falo que você sabe se você está na consciência da garra e você é uma guerreira, ou você vai na consciência da graça e você se posiciona como filha, filha mimada do Pai. Deus vai te abençoar e te dar os desejos do seu coração porque Ele te ama. Period, ponto. Ele te ama, Ele te ama, Ele te ama. E não é você fazendo mais que Ele vai te amar mais, não é você fazendo menos. Por isso que eu falo que eu chamo a terapia revolucionária de Jesus. É o que toda mulher no mundo está precisando para se libertar dessa sociedade, dessa cultura que está fazendo a gente correr insanamente atrás de uma beleza, de uma longevidade, de vamos fazer, vamos acontecer. Eu falo isso. É uma pressão, né? Uma pressão, cara. Está se tornando uma pressão. E eu falo sempre assim, se olha no espelho, muda tudo quando você fala assim, Jesus, me ajuda a eu me ver como você se vê. Mas, voltando à parte do testemunho, eu fui fazer esse trabalho de trauma em Los Angeles, e aí eu falei que eu não dirigia, e aí é um exercício que eu até faço hoje em grupos de mulheres, a gente descobre onde o trauma começou e como o corpo aloja esse trauma dentro das moléculas de emoção que a gente tem no corpo. E esse terapeuta fala para mim, quantos anos você tem aqui? Eu falei, 17. E ele falou, o que aconteceu? Eu falei, eu tive uma crise com Cristo. Eu falei na frente de 40 pessoas, mas eu falei normal. Eu falei assim, I had a Christ with Christ. Mas toda orgulhosa, tipo, não mexeu nada em mim. E contei a minha história. Quando acabou, um amigo meu do grupo, terapeuta, falou, posso orar para você? E a única coisa que eu sabia é que ele era judeu. Eu falei, nossa, eu tenho vários amigos judeus, eles nunca oferecem oração. Ele fez assim, eu sou messiânico judeu. Posso orar com você? E aí ele orou. E começou a falar de Jesus. Jesus está te chamando, Jesus tem saudade de você. E eu comecei a chorar. Achei aquele estranho. Não ficou com raiva? Não, senti algo estranho. Aí no dia seguinte, eu tive um sonho com ele aquela noite. Com Jesus ou Jesus, com quem orou? Com Jesus, indo no meu quarto. Achei aquele estranho. E aí, eu estava no final da sala, tinham 40 pessoas. E era dia 20 de novembro de 2010. Faltava 3 dias para o meu aniversário, dia 23 de novembro. E aí eu comecei a escrever uma carta para Deus, não para Jesus. E eu comecei a escrever a carta falando, Deus, se Jesus existe, eu queria que você me provasse. Quando eu ia continuar a escrever a carta, 3 gotas de sangue apareceu no papel.
E parecia que as gotas de sangue vieram devagar. Foi assim, ó. Quando eu vi aquelas gotas de sangue, eu comecei a berrar. Eu achei que elas estavam vindo do meu nariz, que eu estava sangrando. E eu falei, I'm bleeding, I'm bleeding, Você estava I'm onde bleeding. escrevendo? Eu estava no final da sala, era uma sala. Na sala mesmo. Tinham 40 terapeutas, era uma sala mesmo. E aí eles pararam, várias pessoas vieram, todos olharam o sangue no papel. E teve uma hora que a gente olhou para cima e eles falaram, você não está sangrando. Eu falava, eu tô, olha aqui o sangue. Aí o professor falou, vamos dar um break, tá todo mundo muito nervoso. E aí esse homem chamado Roger, veio para mim e falou assim, o que você estava escrevendo naquele papel? Aí eu falei, eu estava escrevendo, né, se Jesus existia. E aí ele se ajoelhou e começa a chorar. E ele falou, você teve uma supernatural encounter with Jesus. Eu acredito que esse foi o sangue dele. É um símbolo que ele derramou o sangue dele para você. Meu olho encheu de lágrima, cá, mas eu era tão fria. Que a lágrima voltou para dentro. Por isso, assim. eu era tão fria. A lágrima voltou. Por isso que eu tenho muito carinho, não importa onde você tá. Se você tá como eu tava, perdida, dançando num carnaval, e a última coisa que você quer ouvir é Jesus. Se você escuta evangélicos, pastoras como eu, como a Cá, falando sobre Jesus e te incomoda, eu tenho um amor enorme por você. Porque é onde eu estava. Eu era uma pessoa... Eu estava tendo o que eu falei para você. O meu cérebro estava vivendo como muitos cérebros estão no mundo inteiro e a gente não está sabendo lidar. Eu estava com uma post-traumatic syndrome. Eu fui machucada com 17 anos por uma pessoa que eu dei autoridade, que eu adorei. Eu adorei o homem, coloquei o homem no lugar de Jesus. Então eu era uma menina que era apaixonada por Jesus e eu tive o coração machucado. Eu não sei porque eu sinto te falar isso, porque eu acho que isso não é um podcast, é um grande ministério que você está trazendo para o Brasil. Eu sinto que alguém está ouvindo a gente agora e assim como eu, você teve o coração machucado. E o fato que você se afastou de Jesus é porque o teu coração foi machucado com uma menina apaixonada. E que hoje você não... A palavra testemunho em grego chama do it again, faz de novo. Eu sinto a presença do Espírito Santo entrando agora. E na sua casa, onde você está, no teu carro. E Jesus te falando, esse Jesus que você se afastou, esse Jesus, ele não era eu. Por isso que eu permiti que você se afastasse. Amém. Mas deixa eu te mostrar quem eu sou. Não coloque ninguém no meu lugar. Eu quero falar diretamente agora com você. Não sei porque eu senti de falar isso. É como se tem uma pessoa que vai nos assistir. Eu sinto que não importa quantas pessoas vão assistir esse podcast. Eu acredito no Deus que larga todas as ovelhas. Porque tem essa mulher que está nos ouvindo agora. Você vai ser uma grande evangelista. Daqui 8 anos, Deus vai usar você de uma forma sobrenatural, e eu tenho certeza que a Cá vai ouvir, essa sou eu, porque você escreve livros, você nasceu dentro de igreja, e você se afastou, e Deus fala, volta. Não era para você ter saído da igreja, era para você ter restaurado o que você viu na igreja. Amém. Uau! Amém. Uau! Amém. Uau, senti muito forte. E aí, mesmo assim, eu senti algo, mas meu coração não se abriu. E aí eu fui pro Brasil e a única amiga evangélica que eu tinha, para ela e contei o que aconteceu comigo. Eu falei, Cá, eu não consigo parar, porque quando aconteceu isso, eu voltei pro racional. O cérebro, ele sempre procura aquilo que é familiar. Eu sempre falo com mulheres que querem sair de relações abusivas ou mulheres que atraem um marido, casa com outro e passa as mesmas coisas. Por quê? Porque o seu cérebro, ele procura aquilo que é familiar. O seu cérebro associa o familiar com segurança. Por isso que tem pessoas que vêm de pais abusivos, casa, por quê? Porque aquilo é seguro para ela. Por isso que a Bíblia fala do renovo da mente. Quanto mais eu leio a palavra de Deus, mais eu renovo a mente na mente de Cristo, mais eu conheço os planos que Deus tem para mim. E aí os planos de Deus e a promessa de Deus se torna familiar para o meu cérebro, não os meus problemas. E aí quanto mais você lê a palavra de Deus, mais você vai ter uma reorganização na sinapse cerebral tua. Por isso que é muito importante acordar de manhã, né? Teve uma amiga minha, a pastora americana, que eu perguntei para ela, me dá um conselho, eu tinha
vou contar, acabado da minha conversão, que eu ainda não contei. E aí eu virei para ela assim, o que eu peço para Deus agora que eu fui convertida? Ela fez assim, faz uma oração todos os dias. E a sua oração seja, uma palavra linda em inglês, que muitas pessoas não usam em inglês, que ela falou assim, ask God to be insatiable for the word of God. Peça para Deus para você ter sede inacabável da palavra dele. Porque se você acorda com sede da palavra dele, você mergulha na palavra dele, você dorme com a palavra dele, você renova sua mente, você se torna aquele que te criou, a imagem e semelhança. E aí quando vem uma pessoa te colocar para baixo, ou quando você se olha no espelho e vem aquele pensamento falando, você tá gorda, você tá isso, você tá aquilo, você fala assim, não, I know, eu sei quem eu sou em Cristo, eu sou beautifully, wonderfully made, eu sou maravilhosamente feita, né? Quando vier alguém te dar pérolas, né? Você está dando pérolas a porcos, você está em relacionamento de pessoas que não estão te valorizando. Quando você sabe o plano de Deus para tua vida, quem você é, você chacota a sua poeira, vai embora. Então, a palavra de Deus é a maior terapia que você pode ter na tua vida. E eu creio que um dia essa palavra vai fazer parte de currículo na faculdade de psicologia no mundo inteiro. Amém. Sem religiosidade. Sem religiosidade. Amém. Com o verdadeiro religare, que é a conexão do espírito, para trazer o espírito para a psicologia, que é a definição da palavra psicologia. Amém. E aí eu vou contar, eu virei para Carla, minha amiga, e falei que eu tive esse encontro, o sangue, eu peguei o papel, mostrei para ela, ela viu, e eu falei, eu não sei o que eu faço com isso. Ela falou, vem na minha igreja. Eu falei, mas não é aquelas igrejas evangélicas não, né? E aí... essa minha amiga falou, eu vou te levar na minha igreja. Eu falei, mas essas igrejas evangélicas, que o povo fala em língua estranha, não me leva. Ela falou, não, vamos. É minha pastora, você tem que encontrar ela. 15 anos atrás. Aí eu entrei em uma igreja no Brasil, lá em São Paulo, e eu falei assim para ela, amiga, eu não sou muito fã desses evangélicos. Faz assim, se eu gostar eu vou embora. Ela falou, tá bom. Ela sentou lá na frente, eu sentei, começou cantar aquelas músicas, o povo orando naquela língua estranha. Eu falei, Deus, o que a Carla tá fazendo aqui? Eu falei, eu vou embora. Comecei a mandar um recado para ela que eu ia embora. Nisso a pastora, que é minha pastora até hoje, pede para as pessoas para pararem de cantar. Ela para o worship, ela para. E ela fala assim, você, morena, você não vai continuar fugindo de Jesus, levanta. Cá. Gente... Eu lembro que eu falei, gente do céu. Onde eu vim parar? Onde eu vim parar? Eu falei, não pode ser. Eu lembro que eu fiquei quieta, fingi que não era. Ela falou, é você mesmo. E aí ela levantou. Eu levantei. E essa mulher veio com uma presença. Não era ela que eu via mais. E ela começou a falar. A minha vida, assim, ela nunca tinha me visto. E ela começou a falar, você... é autora best-seller, você conseguiu isso, você conseguiu aquilo, mas você não dirige, você trabalha com mulher, eu acho que você é terapeuta, não sei, eu vejo você trabalhando com a mente da mulher, mas você é escrava na tua mente. Tem muitos terapeutas me ouvindo aqui, eu vou falar com você, muitos de nós temos coração para curar, para ajudar, mas a gente está escravo na nossa própria mente, e eu era essa terapeuta. E aí ela fez assim, chega de fugir, vai para os braços de Jesus, Ele te ama. E aí quando ela falou isso, eu senti algo que eu nunca senti na minha vida, que nenhuma terapia no mundo que eu estudei, seja onde for, em Harvard, no mundo inteiro, era um amor, porque como terapeuta você quer ajudar as pessoas a se sentirem amadas, né? O maior presente que uma terapia pode te dar é aumentar a sua capacidade de receber e dar amor, né? É assim que os traumas são libertados, quando a gente expande o coração. E eu fui para tanta terapia no mundo, eu nunca senti isso, em questão de 5 minutos. É como se todos os meus traumas, tudo começou. Eu senti um amor que eu nunca senti. E aí eu lembro que eu comecei a tremer e eu queria cair. E o último pensamento que eu tive cá foi assim, ó.
meu Deus, eu vou cair igual as pessoas que eu vejo na televisão. Eu falei, eu não Que quero... eu achava que caía de mentira. Que eu achava que caía de mentira, exatamente. E de repente eu caio. Eu não sei quanto tempo eu fiquei tremendo na unção. E aí eu levantei. E aquele dia eu morri. Eu morri. A Cris morreu. Não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. E eu acordei enlouquecidamente apaixonada por Jesus. E mudou toda a minha história. Toda a minha história. Ali, quando você acordou... Olha, parece que eu estou na terapia. Amém. Quais foram os primeiros? O que mudou primeiro? Exatamente. A minha pastora, que é minha pastora até hoje, pastora Rose, que eu amo de paixão, pedi perdão por todos os meus pecados e recebi o perdão dele, né? Porque tem muitas pessoas que pedem perdão, eu sempre falo... Não se sentem perdoadas, né? Não vivem, né? Vivem como pecadoras, vivem com aquele peso. E eu me libertei mesmo é uma nova pessoa. E ali eu acho que eu senti o que muitas pessoas sentem, né? Quando a gente se apaixona por Jesus, a gente recebe o amor dele, eu queria que o mundo inteiro soubesse, até hoje. É só isso.